Estou de volta e agora com a pregação da palavra de Deus. Iremos começar uma sequência falando sobre o rei Josias. No mínimo, estaremos falando sobre o rei Josias em 3 programas, podendo ser até 4 programas. Vamos fazer a primeira parte, segunda parte, terceira parte e talvez a quarta parte, se assim o Senhor me der inspiração. Amigos ouvintes, esse rei, ele foi um dos melhores reis de Judá, que na verdade foram poucos os bons reis de Judá. Israel nem se fala, Porque, como alguns sabem, Israel foi dividido, O reino foi dividido em 2. Ficou o reino do norte e o reino do sul. O reino do sul ficou com 2 tribos, Judá e Benjamim. E o reino do norte ficou com as outras 10 tribos. Aí o reino do norte ficou conhecido como o reino de Israel. O reino do sul, reino de Judá. Foi dividido depois da morte do rei Salomão. E poucos na história foram os bons reis de Judá. Poucos. A gente conta nos dedos. Inclusive eu vou citar para vocês. Posso até esquecer de um ou de outro, mas eu vou citar os que eu lembro agora que foram bons reis em Judá. Primeiro, é claro, foi Davi. O reino ainda estava unificado. Foi Davi, Primeiro rei e que serviu de referência, para os outros reis. E para nós também, Davi é um exemplo, com exceção dos erros que ele cometeu. Mas Davi ele é um exemplo de homem de Deus, de pessoa que amava a Deus, que tinha prazer nas coisas de Deus, de guerreiro, homem valente, homem de fé, homem de coragem. De fato, um grande herói da fé. Davi, Salomão por um tempo, porque no final de sua vida, Salomão se desviou do caminho do Senhor. E aí a gente cita mais quem? Ezequias, Ezequias, o reinado dele foi muito parecido com o do rei Josias. Ezequias. E aqui Josias. Veja só, eu citei quantos reis para você? 4. Posso até ter me esquecido de algum. Mas esses reis, eles fizeram a diferença. E o que caracterizava um bom rei? Ora, o que primeiro caracterizava um bom rei era que ele colocava Deus à frente do seu reinado, e isso era aparente, Era aparente, as pessoas viam que ele de fato estava colocando Deus à frente do seu reinado. Por quê? Logo assim que um bom rei assumia, ele já começava fazendo a reforma da casa do Senhor, do templo de Salomão lá em Jerusalém. Ele já começava fazendo a reforma, porque os maus reis anteriores, eles desprezavam a casa de Deus. Não faziam as reformas, Deixavam a casa de fato abandonada, deixavam o templo abandonado, E é justamente disso que eu quero falar nessa primeira parte, falando sobre o rei Josias. Essa primeira parte falando sobre o rei Josias, que é um exemplo de rei, foi um exemplo de rei para todos nós, na maior parte de sua vida. Claro que isso atrapalhou também um pouquinho, lá no final. Mas na maioria, em quase toda a sua vida, foi um rei que agradou o nosso Deus. Ele tinha uma comunhão particular com Deus e ele incentivava as pessoas a buscarem a Deus.
ele incentivava as pessoas a buscarem a Deus. E reformando o templo já era um incentivo grandioso. Ele deu o dinheiro, ele deu a sua oferta aos sacerdotes para reformar o templo, tapar as brechas, né? Reformar as paredes, as portas. E isso já era um incentivo para o povo ir ao templo e adorar ao Deus vivo, servir ao Deus vivo, né? Porque a prova de que a pessoa está buscando a Deus é quando ela valoriza a casa de Deus, né? Nesse caso, eu estou falando do templo mesmo, o templo físico, né? Ela valoriza o templo, ela ajuda para que o templo se mantenha e venha progredir, né? Por quê? Porque ali é o local de culto, é simbolicamente a casa de Deus, de fato, Deus se faz presente. Só que eu quero dizer o seguinte, que hoje nós também somos casa de Deus. Nós também somos casa de Deus. Né? Como está escrito, o nosso Deus disse assim, neles habitarei. Né? Neles habitarei. Então nós somos casa de Deus também. Né? E na verdade nós somos a principal casa de Deus. Existe a casa de Deus, o templo, que é considerado casa de Deus, sim, o templo, o lugar santo, né? O lugar de culto. Mas nós somos o principal templo de Deus. E já que nós estamos falando de seguir o exemplo do rei Josias, a primeira coisa que menciona, a primeira grande obra de Josias, né? A primeira grande obra do rei Josias foi a reforma da casa de Deus. Quando ele se tornou um homem de fato, porque ele começou a reinar criança, né? Claro, tinha pessoas que ajudavam ali, mas quando ele se tornou um homem de fato, um jovem já maduro, aí ele começou a colocar as suas ideias em prática e começou a reformar a casa do Senhor. Então eu vou ler aqui o texto para você, 2 Reis, capítulo 22. Segundo livro dos Reis, capítulo 22. Ouça só o que é que diz a palavra de Deus. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Gedida, filha de Adaías de Boscate. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, né? Ele era um descendente de Davi, e não se apartou dele nem para a direita, nem para a esquerda. Sucedeu, pois, que no ano 18º do rei Josias, o rei mandou o escrivão Zafã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Hilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta ajuntaram do povo, e que eu dei na mão dos que têm o cargo da obra e estão encarregados da casa do Senhor, para que o deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa, né? As brechas, os buracos, né? As ruínas da casa. Aos carpinteiros, aos edificadores, aos pedreiros, e para comprar madeira e pedras lavradas, para repararem a casa. Porém, com eles se não fez conta do dinheiro que se lhes entregara nas suas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Preste bem atenção, amigos ouvintes. Essa foi a primeira grande obra do rei Josias, né? Foi a preocupação
com a casa de Deus. A casa de Deus estava desprezada. A casa de Deus foi desprezada, por exemplo, pelo seu pai, que foi o rei Amon. O rei Amon foi o pai de Josias. E foi desprezada, estava abandonada, né? O templo estava feio, feio entre aspas, né? Estava abandonado, né? Igual casa abandonada, sabe como é que fica, né? Mas Josias, pelo seu temor a Deus, ele se preocupou com a casa de Deus. Ora, ali é o templo do Senhor, é o local de culto. Como é que pode estar daquele jeito? Não, e aí ele tanto deu a sua ajuda, a sua contribuição financeira, como também já havia uma arrecadação, mas que ainda não tinha sido posta em prática. E aí ele chamou o sumo sacerdote e disse: olha, vamos fazer a obra. Distribua o dinheiro aí, compre o que for necessário para que a casa do Senhor seja reformada, para que as brechas, as fendas, os buracos sejam tapados e a casa esteja realmente bonita, né? Podemos dizer assim, né? Bem organizada, bem tratada. Só que, usando esse exemplo, amigo ouvinte, que nós somos a casa do Senhor, a principal casa do Senhor, a primeira coisa que você deve fazer é, de fato, reformar a sua vida. Reformar o teu coração para que o Senhor venha habitar, para que o Senhor venha morar. Às vezes a pessoa se preocupa com todas as outras coisas, mas se esquece da casa do Senhor, que é ela. Estou usando esse exemplo para dizer que você é a casa do Senhor. Ela se esquece de cuidar do seu coração. Ela diz: eu tenho planos, projetos para esse 2020, mas ela se esquece do principal. A sua vida também é um reinado. Você tem uma missão. A missão do rei Josias era reinar, governar o povo. A sua missão qual é? Independentemente da missão, a dele era governar um povo. A sua missão talvez seja no seu trabalho, né? No seu ambiente de trabalho, no meio da sua família. Independente da missão, a prioridade para que dê certo deve ser a mesma do rei Josias, que é cuidar da casa do Senhor. Né? E isso pode até ser falando realmente do templo, mas eu quero falar do seu coração, de você. Você precisa tratar o seu coração, tratar a sua alma, para que o Senhor venha estar em você. Para que o Senhor venha habitar em você. Então você tem que tirar as sujeiras, né, que estão no seu coração. Ódio, mágoa, rancor, sentimento de vingança. E outros males mais, maus pensamentos, maus sentimentos. Você tem que tirar da tua vida maus comportamentos, né? Comportamentos pecaminosos. Se você está no pecado, né? Você está cometendo continuamente um pecado, você precisa tirar isso da sua vida. Claro, o próprio Deus vai te ajudar nesse processo. Pode ter certeza. Até nisso ele nos ajuda. Claro que nós somos participantes, né? Nós temos que querer e agir. E aí Deus dá a ajuda necessária, dá a contribuição necessária. O que nós não podemos fazer, aí Ele vai fazer. Graças a Deus, agora, amigos, vamos entrar em oração, né? Se possível, onde você estiver, feche os teus olhos para a gente falar com o nosso Deus e Ele vai te abençoar. É momento de oração. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu entro em Tua presença. Eu te apresento, Pai, a vida de cada ouvinte, cada pessoa que está do outro lado, que tem ouvido as programações aqui com o pastor José Roberto, Senhor.
e tem aprendido a tua palavra. E hoje ela ouviu essa palavra e aprendeu um pouco mais, que ela deve cuidar de si, do seu coração, porque ela é casa do Senhor. Essa pessoa é casa do Senhor e ela precisa tirar as sujeiras, ela precisa fazer uma reforma em seu coração, na sua vida. E que assim seja, Pai, que ela tenha o êxito que o rei Josias teve. E o rei Josias teve êxito porque ele fez aquilo que agradava ao Senhor. Ele deu prioridade à casa do Senhor primeiro. Ele deu prioridade à casa do Senhor. Ele colocou em primeiro lugar. Iremos falar, Pai, durante alguns programas sobre outras atitudes que agradaram ao Senhor. Atitudes que o rei Josias teve. Que todos os ouvintes sejam abençoados, tenham o coração renovado, fortalecido. E que o Espírito Santo guie, Pai, que o Espírito Santo proteja. E que cada um receba agora, Pai. No nome de Jesus eu te peço a bênção que precisa. Eu te agradeço, meu Deus. Amém. E graças a Deus.